Queremos saudar os amados com a paz, a graça e o amor de Jesus nesse dia muito especial. Estamos falando sobre um texto tremendo, 2 Coríntios 3, onde o Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo, vai dizer que o Senhor é o Espírito e aonde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E Paulo vem falando que quem não tem essa liberdade, né? Paulo está falando de uma cegueira espiritual. Liberdade aqui não é para fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Mas tem a revelação, é restaurado os sentidos, a visão, principalmente, para ver Deus. E homens que tiveram a visão, né, daquilo que Deus realmente tinha para fazer. Falamos essa semana inteira. Para Deus não há nada mais importante no coração de um homem do que se manter fiel à sua palavra. E é inevitável não pensar em José. A gente vê em Gênesis 39 que José, Deus andava com ele. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então, um Deus que está, um Deus que não nos deixa. Foi assim com José. José foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravizado no Egito, foi abandonado na prisão, esquecido na prisão. E no final de tudo isso, talvez restaria um homem traumatizado, com dores, precisando de tratamentos que talvez ele nunca fosse se recuperar. Mas porque ele teve os seus sentidos avivados, claros, revelados por Deus, ele diz em Gênesis 45, Deus me enviou avante de vós. Deus sempre esteve no controle de tudo. Deus me trouxe até aqui. Deus permitiu que eu fosse vendido. Deus permitiu que eu fosse o servo usado para salvar a humanidade da fome. Um homem desse não estava louco, não estava fora de si, mas ele tinha o véu retirado. E a Bíblia diz que José foi esse homem que venceu tudo isso. O Senhor estava com ele no meio da luta, no meio da adversidade, no meio do esquecimento, no meio da escravização, no meio das acusações, no meio das calúnias. O Senhor estava com ele. E se nos mantivermos fiéis ao Senhor, o Senhor nos colocará em lugares altos. Nossa fidelidade a Deus irá definir se temos os nossos olhos desvendados ou tapados com o véu da incredulidade, com o véu que impede de ver a glória do Senhor e viver na glória e para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que esse dia seja o dia onde a gente possa avaliar, analisar a nossa vida, se já temos esse desvendar ou ainda o véu está sobre o nosso coração para as coisas de Deus. Que Deus nos abençoe. Ótimo dia.